Oi, pessoal, eu sou o Ítalo Alves e hoje eu vou dar início a uma série em que vamos falar sobre um livro, tá, de não ficção. Primeiramente, eu gosto de livros de não ficção, tá? São os únicos livros que eu ainda paro para ler. Mas esse em específico, que é uma breve história de quase tudo, tá? Ele é um livro que, se você tem um filho, um sobrinho, tem alguém da área de ciências que está começando, entrou na universidade de química, de física, de bioquímica, biomedicina, qualquer coisa que seja na área de ciências, tá? É um livro que pode falar assim, qual livro que eu posso comprar para ele para dar para ele de presente? É esse livro, tá? Que é um best-seller do Bill Bryson. Bill Bryson, ele é um jornalista, tá? Eu acho que justamente por causa disso, por ele ser um jornalista, ele não está totalmente dentro da ciência, o que torna o livro bem mais interessante. E claro que a sede dele por conhecimento, a sede do Bill Bryson por conhecimento. Esse livro, ele não é pequeno, tá? Ele depende, né? Para quem está acostumado a ler, para quem não está acostumado a ler. Mas ele tem em torno de contando com umas referências, umas 600 páginas, tá? E eu diria que sem as referências, que é a bibliografia, não é? Umas 500 e poucos, 530 por aí. O Bill Bryson, ele não poupou nas referências, ou seja, tudo que ele escreveu, ele se baseou, né? Baseou em artigos, publicações confiáveis. A gente não está falando de publicações de pouca bagagem, a gente está falando de revistas como a Time, como a Nature. Ele fez muitos artigos também do Museu de Zoologia, tá? De História Natural americano, Museu de Zoologia de História Natural americano. E justamente também porque por esse privilégio, né? Já que o Bill Bryson, ele tá ali, né? Ele é americano, inglês, então ele ia, né? Por causa do trabalho dele, de um lado para outro, tanto para a Inglaterra quanto para os Estados Unidos, e nisso ele sempre estava visitando, né? Os museus e especialistas. Isso é uma outra grande característica do livro, porque ele não somente traz as referências, né? Ele entrevista vários especialistas das áreas de ciências para trazer esse conteúdo. O que tem diferente nesse livro em relação aos outros livros, né? Porque o Bill Bryson ele conseguiu tornar isso acessível para qualquer pessoa entender. O que acontece? Ele traz isso já na introdução, ele fala um pouco sobre isso, né? Esse livro tem 30 e poucos capítulos, 31, 32 capítulos, mas a introdução já é abarrotada de informações, tá? Científicas que vão te ajudar aí. Por isso que, principalmente para professores de ciência, é um livro que é indispensável, tá? Você dá uma lida, você precisa ler, tá? Se você for professor de ciências, mas por que eu preciso ler? Porque muito do conteúdo que tu tá passando, que muitas vezes tu não entende realmente o conteúdo, tu sabe, né? Digamos assim, tu sabe o conteúdo, mas às vezes tu não compreende a um nível mais profundo esse conteúdo de uma forma um pouco mais simples, ou mesmo a história daquele conteúdo. E ele traz isso, tá? Então ele já é um pontapé para tu ir buscar outras coisas, outras informações e tu não simplesmente ficar num decoreba. Porque quando vier uma pergunta um pouco mais complexa, uma pergunta curiosa sobre um determinado assunto, tu não vai saber responder. E a gente sabe que principalmente criança, ela tem esse olhar realmente mais curioso sobre as coisas. E quando no próprio livro ele fala sobre isso, tá? Ele fala que quando ele era criança, ele pegou um livro, tá? E isso ainda na introdução, ele fala que ele pegou um livro, e quando ele pegou esse livro, ele levou para casa, extremamente curioso, porque tu tinha lá uma foto do planeta Terra, né? Isso é muito comum em livro de geografia, que ela divide, então tu tem o manto, tu tem o núcleo, e tu vai ter toda aquela legenda com várias informações. E ele fala que ele levou esse livro porque ele foi extremamente curioso, e quando ele levou para casa, quando ele começou a ler, ele ficou decepcionado, porque o livro era entediante e as questões, as perguntas que ele tinha, quando ele levou achando que ele estava curioso para saber, não tinha as respostas sobre essas coisas. Ou seja, eram muitos dados sobre isso, sobre aquilo, mas ele não falava.
Por exemplo, como raios, né, ele sabe que no centro da Terra tem uma bola de fogo gigante, ou por que que o universo tem 13 bilhões de anos, ou por que raios a Terra tem 4, né, 3,89 bilhões de anos, ou por que que um geólogo ele olha para uma parede de terra, uma parede de pedra, de rocha, e ele sabe que lá tem tantos milhões de anos, né? Então, parece que os cientistas eles escondem, né, segundo o Bill Bryce, quando ele era criança, que ele buscava nos livros não tinha essas coisas, as partes divertidas, né, de por que, né, as coisas são de tal jeito, ou como conseguem fazer tal coisa, ou por que conseguem descobrir algo, né, como descobrem algo, como sabem de algo. Parece que essa parte divertida era omitida dos livros, tornava todo o processo entediante e chato, que eles não explicavam as questões mais básicas, né? Então, por exemplo, beleza, mas tem uma bola de fogo, digamos assim, no centro, né, no núcleo, que está queimando, e quando que isso vai parar, né, de queimar? Em algum momento vai parar, né? Tá tão quente, será que não vai derreter a parte de cima, né? Veja só que o Bill Bryce ele fala que em nenhum momento ele parou para não aceitar essas informações, né? Ele sempre confiou nas informações, né, dos cientistas, das pessoas que escreveram, porque assim como ele confia na informação que vem do médico, na informação que vem do encanador, ou seja, de informações que vêm da mente de todo e qualquer profissional que sabem de coisas que sabem mais do que ele, né? E isso tanto demonstra humildade quanto demonstra muita sensatez, porque a internet está lotada de especialistas, de pessoas que elas não são de suas áreas, que nunca estudaram aquelas coisas, veio um fato, a informação para elas, elas vai, mas por quê? Beleza, ok, perguntar por quê, isso é bom, você perguntar por quê e buscar a resposta, mas aí não, né? Ela, mas por quê? Aí ela vai, teoriza, entre aspas, uma outra coisa que não tem nada a ver, mistura com outro fato que não tem nada a ver, outra coisa, e cria uma resposta que não tem nada a ver, no final das contas. E aí tá lotado disso. Quando não, ela dá um Googlezão na vida, busca uma resposta bem chula e ela mistura essa resposta chula dela com alguma coisa que ela acha e pronto, é um gênio, ela sabe de tudo, né? Sabe de tudo, sabe de tudo. Uhum, sabemos. Não sabe de nada. Nessa introdução, ele também fala algumas coisas sobre a própria existência, né? No que se refere aos organismos, porque nós somos existências únicas. Então, se tu pegasse uma pinça e tirasse os átomos, né, de uma pessoa, daria um amontoado de substâncias que tu pode ir na farmácia e comprar, entendeu? Mas não é sobre as substâncias que a gente é formado, é sobre como ela se estruturou, sobre a história de como foi estruturada. Porque cada uma existência é uma existência única. Só vai existir em todo o surgimento da Terra até hoje um único Ítalo, um único Davi, uma única Edna, uma única Carla, um único Paulo, um único Cerejo. Não vai existir mais nenhum outro. A gente às vezes está desperdiçando, né, no nosso tempo com tantas outras coisas. E a gente às vezes deixa o espaço abatido, entende? Bom, é isso aí. Esse foi um vídeo sobre os próximos vídeos que eu vou começar a trazer, tá? Sobre esse livro. Ao todo eu tenho aí mais de 1.300 anotações, né? Eu já li ele todinho e eu vou tentar trazer é, conteúdo sobre nos próximos vídeos. No próximo vídeo a gente já vai trazer o capítulo 1, tá? A gente vai falar um pouco sobre ele. Vão ser vídeos longos, tá? Porque não sei quanto tempo eu vou demorar falando, porque como eu disse, é um livro grande de mais de 500 páginas. Então tem muita coisa, muito conteúdo. Eu vou tentar trazer o melhor, né, sobre cada um dos capítulos, tá bom? Então esse aqui é um vídeo falando sobre o que a gente vai ver
e falando sobre um pouco do que tem aí na introdução. Não é tudo, tá? Espero que gostem. Eu não vou estar disponibilizando não vou estar disponibilizando esse livro, tá? Vou deixar um link para quem quiser comprar. Para quem não tem dinheiro e quer baixar, deve ter por aí pela internet, tá bom? Não vai ser difícil achar. E eu espero que gostem. Um beijão para vocês. Obrigado por assistirem e até uma próxima.